Oiê, boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco chato, que é a dermatite. É um problema que eu convivo há muito tempo. E eu vou falar pra vocês como eu descobri, como que eu convivo com isso, porque eu ainda convivo, não tem cura. E como eu tratei e tudo mais, toda a minha história com a dermatite, tá? Então vamos começar aqui, um pouco longa, mas eu tenho certeza que vai ajudar alguém que esteja com esse problema a conseguir se situar mais sobre isso, tá? Então, se você não é inscrito no meu canal, você já se inscreve, você já deixa seu like, você já comenta ali qualquer coisa, pra me ajudar, me motivar mais a trazer conteúdos aqui pra este canal. E sem mais delongas, vamos para este vídeo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma descamação aqui nesse ouvido, tá? Era uma descamação leve que não me trazia muitos problemas, então eu nem procurei nada naquele momento. Mas ainda nesse ano eu comecei a sentir dores de ouvido. E eram dores que acabaram aumentando com o passar do tempo. Elas ficaram bem mais fortes. Era como se tivesse uma vassourinha no meu ouvido, ele fazia assim, ó. Quando ele parava, sentia uma dor insuportável. Então eu tratava com remédio de dor normalmente. Só que nesse mesmo ano, eu acabei ficando sem a audição de um ouvido temporariamente. E aí passou os dias, essa audição voltou, e aí eu comecei a sentir no outro ouvido a mesma coisa, a audição muito afetada e também as casquinhas. Naquele ano, eu não tinha como procurar um tratamento médico, porque, na verdade, eu tinha como procurar, que foi o que a gente fez, a gente foi no SUS. Só que eu precisava de 2 médicos, que eram especialidades, que era dermatologista e o otorrinolaringologista. E a gente não tem como negar que no nosso país, a gente sabe que, por mais que o SUS tente, mas o SUS atende muita gente e acaba que essas especialidades mais difíceis, quem convive com isso, quem necessita do SUS diariamente sabe que para você conseguir essas especialidades, às vezes pode demorar muito tempo. Não sei hoje em dia, porque hoje em dia eu não uso mais o SUS tanto, mas na época foi bastante demorado. Então, o que eu fazia era ir no posto, mas o médico do posto não conseguia passar alguma coisa que resolvesse a minha situação. E aí foi passando o tempo, eu fui convivendo com aquela dor e fui convivendo com essas casquinhas, mas ainda bem que elas passaram. Então, acho que eu passei mais um ano, mais ou menos, então eu tinha muito esporadicamente. Então, às vezes acontecia de eu sentir uma dor, às vezes acontecia de surgir as casquinhas, mas aí foi isso, tá? E aí, quando eu fiz mais ou menos uns 16, 17 anos, já estava em outro momento da minha vida, estava já no ensino médio e tudo mais, aí voltou a ter, eu voltei a ter a dermatite de uma forma maior, e dessa vez ela veio bem mais forte, sabe? Ainda bem que nessa época as dores de ouvido não eram o principal problema. Eu realmente tinha um inchaço dentro do ouvido, mas eu não sentia dores. E o que vinha pra mim realmente eram as casquinhas que acabaram se alastrando, sabe, gente? Ó, eu fiquei com isso aqui, sério mesmo. Isso aqui cheio de casquinha. E era muito constrangedor pra mim, porque você vê aquelas casquinhas, você não sei entender o que é aquilo ali. Eu não entendia naquele momento que era dermatite, eu não sabia. E aí que você fica desesperado, ainda mais você sendo adolescente. Uma coceira, sabe? E meu ouvido tava inchado de novo e tudo mais. Mas aí naquela época, finalmente saiu o médico que eu precisava, que era o otorrino. Então eu fui fazer essa consulta com o otorrino e aí ele passou um remédio para o ouvido, para dentro do ouvido. Ele me falou que ele era otite e tudo mais, falou tudo direitinho. E aí o remédio que ele passou pra mim foi um alívio, que foi um remédiozinho que você passava 30 segundos com ele aqui, aí virava a cabeça, a 30 segundos com o outro virava a cabeça, e foi um alívio ali pra dentro do ouvido mesmo, pra otite. Só que eu ainda tava esperando o outro médico, que era o dermatologista, e até o momento não tinha saído. E aí, como ficava muito cheio aqui, gente, o que eu fazia, ó? Eu pegava o cabelo, colocava aqui por cima, porque eu tinha muita vergonha daquilo ali, sabe? Eu ficava com medo das pessoas pensar que era contagiosa, eu ficava com medo das pessoas ficarem, sei lá, com nojo, alguma coisa do tipo, mas depois eu fui descobrir tudo bem direitinho que não é contagioso. E aí, que naquele momento ficou daquele jeito, eu fiquei bem desesperada, porque não tinha muito o que fazer, ainda estava dependendo do SUS. E para piorar a situação, ele começou a dermatite começou a surgir em outros cantos.
Até agora, tudo bem, aqui, né? Botava o cabelo, escondia. Só que começou a surgir aqui, nesses dois cantinhos aqui. Aí começou a surgir aqui na testa. Aí surgiu aqui, gente, aqui surgiu muito aqui perto da boca. Pronto, desesperei ali naquele momento. Não sabia o que fazer. A minha mãe, ela tentava colocar uns óleos, umas coisas que ela pensava que ajudasse, mas não ajudava. O que eu fazia geralmente também era pegar, eu sempre ia ao banheiro, aí colocava um pouco de água, pelo menos as casquinhas sumiam, ficava tudo vermelho, mas sumia as casquinhas. Mas ainda bem que naquele momento surgiu também o dermatologista pelo SUS, e ali foi muito importante pra mim, porque aí eu descobri que aquilo ali se tratava de uma dermatite. Aí ele me explicou que se tratava de uma dermatite e passou uma pomada pra mim. Gente, aquela pomada pra mim parece que foi um alívio, sabe? Foi um alívio muito grande, porque eu passava a pomada, no outro dia já tava bem melhor. E eu pude ter uma qualidade de vida muito melhor a partir daquele momento, sabe? Pra mim foi muito importante aquilo ali. E aí foi passando o tempo, sabe? Ele falou pra mim que eu não precisava ficar passando a pomada pra sempre. Eu precisava passar só quando eu tivesse em crise. Então sempre que eu tinha crise eu passava essa pomada. Ela não era dada pelo SUS, mas ela era uma pomada tão baratinha, gente, na época, acho que deveria ser assim, tipo uns 5 reais, mais ou menos isso. E aí ele me passou a receita e sempre eu ia lá e comprava essa pomada e passava. E sempre conseguia aliviar os sintomas que eu estava sentindo naquele momento. E aí que foi passando o tempo e ela ficou bem controlada. Tanto é que eu até parei de comprar pomada porque eu não tinha mais aquela dermatite. Não tinha mais, não aparecia mais. O ouvido, até hoje em dia, se eu usar cotonete, eu sei que o ouvido fica super dolorido. Eu sei que o ouvido fica ruim. Não em relação à audição, tá? Minha audição, já fiz vários testes de audição e todos deram perfeita. Mas em relação a ficar inchado e tudo mais, caso eu use cotonete, ele fica. Uma coisa que eu parei de usar muito também na época foram brincos, tá? Porque na época, quando eu comecei a ter essa dermatite, ele também inchou isso aqui. Aí eu cheguei a passar dias com uma porquinha de brinco dentro do ouvido. Mas hoje em dia eu não uso mais porque eu perdi o costume, mas se eu usar, eu não tenho esse problema, tá? Então, acredito que está bem controlado, não sei se tinha a ver com a dermatite isso. Mas aí o que aconteceu é que foi passando tempo, e mais ou menos em 2020, na pandemia, você acabou ficando muito tempo em casa e tudo mais, né? E aí, pra onde eu ia? Redes sociais, Instagram principalmente. E aí eu via vários procedimentos legais que eu queria fazer. Até aquele momento eu não cuidava da pele, então eu não passava nem protetor solar, tá? Então eu só vivia, só existia ali. E aí eu vi um procedimento que eu queria muito fazer. Eu olhei assim, rapaz, esse é o resultado que eu quero, que é o peeling químico. E aí a gata foi atrás desse peeling químico. E aí, gente, entrou parte muito importante dessa história, que aí eu acredito que isso sirva não só pra mim, mas sirva pra todo mundo, independente se você tem dermatite, se você não tem, se você tem algum outro tipo de doença, qualquer coisa. Você entender que quando você tá atrás de um procedimento, você não deve procurar somente o resultado do procedimento, você deve procurar também o que é aquele procedimento, o que ele pode causar, porque às vezes pode acontecer um dano irreversível em você. E aí, gente, o que aconteceu? Eu vi aquele peeling e eu gostei, comecei a pesquisar e tudo mais. Eu sabia que teria descamação, eu sabia que tinha aquele processo todo, você não podia sair no sol, não sei o que. Tava ok em relação a isso, sabe? Aí eu comecei a seguir algumas clínicas, olhar muito esse procedimento. Aí já começa aquele problema, né? Que dizem que brasileiro, ele tem a memória curta. E eu tive essa memória curta ali. Mas aí, contando o resto, vocês vão entender por que eu disse que eu tinha memória curta. E aí eu vi um procedimento que se adequava ao que eu queria, que não era exatamente o peeling químico, era um peeling um pouquinho diferente, que era um peeling de Hollywood Peel, o nome. E ele tinha o peeling químico, então ele ia ter 3 etapas, se eu não me engano. Aí na primeira etapa ia fazer uma limpeza de pele e um peeling de carvão, eu acho. Aí na segunda etapa ia fazer o peeling químico e na terceira, se eu não me engano, era outro peeling químico. Aí tudo com um tempinho assim de diferença. E aí eu peguei e fui lá.
vou fazer isso aqui e é isso. Quero ficar com a pele perfeita. Fui fazer. Quando eu cheguei no dermatologista, ela me perguntou umas coisas e tal. Eu tinha, assim, gente, passou uns 5 anos sem a dermatite. E aí eu peguei e disse que não tinha nada, porque pra mim eu pensei que não tinha mais nada. Dermatite, mesmo aquele médico lá tendo dito que dermatite não tem cura. Então eu fui na teimosia mesmo, porque eu queria fazer aquele procedimento. E eu sabia que se eu falasse pra ela que eu tive dermatite há algum tempo, talvez não desse pra eu fazer o procedimento. Então, gente, isso aqui foi totalmente uma imprudência da minha parte. Imprudência muito grande, que eu não cometo mais, porque naquele momento ali eu passei por maus bocados. Vou contar mais pra vocês, vamos lá. E aí que eu fiz o procedimento. Fiz a primeira parte do procedimento, que foi a limpeza de pele com extração de cravos. Minha pele ficou perfeita ali naquele momento. E também fiz o peeling de carvão ativado. Primeiro dia, pele perfeita. Comprei os produtos que foram passados. Era o primeiro contato com produtos profissionais também de pele. Então eu comprei o protetor solar. Comprei até o protetor solar com a cor errada pra mim, então ficava bem estranho no meu rosto. Comprei um cremezinho que é Epidrate Calm, que ela tinha passado, um shampoo de bebê também. E comprei também, era uma água termal. Pronto, foi isso que eu comprei. Ela tinha passado, eu tinha tomado bem direitinho. Pessoal, mas passou assim uns 2, 3 dias, eu não conseguia mais encostar os produtos na minha pele. A minha pele tava toda dolorida, tava coçando, tava inchada, tava assim, sabe, gente, começou a descascar aqui, descascar muito. E esse peeling de carvão, ele não era pra descascar, tá? O peeling que ia descascar era o próximo peeling. Esse agora ele chama de peeling, mas nem era aquele peeling de descascar e tudo mais. Era só uma máscara e tudo mais. A minha pele começou a dar essa alergia. Eu vou deixar uma foto aqui, tá? Eu tinha batido essa foto pra mostrar pro meu irmão como ficou a minha pele. Aquilo ali, a foto que eu vou mostrar pra vocês, não é o dia principal. Naquele dia ali, eu já tinha passado alguns dias, eu já tinha parado de usar todos os medicamentos, os produtos, tá? Porque eu tava desesperada já. E eu pensando que aquele negócio não ia sair da minha cara, não sei o que, enfim. Eu sei que eu fiquei muito marcada aqui, vários cantos. Aí eu vou falar o alerta de novo pra vocês. Quando vocês forem fazer um procedimento, não tentem fazer o procedimento porque você quer, você precisa fazer aquele procedimento, você pense, porque você pode causar um problema muito maior na sua pele e às vezes até irreversível. E aí, gente, que eu peguei e falei pra dermatologista que tinha acontecido isso, não sei o que, então ela pediu pra eu parar todos os produtos e eu parei e fui no dermatologista. Em outro dermatologista, né? Nesse momento eu já tinha plano de saúde, então foi bem mais rápido. Eu fui lá e ele falou: olha, você tem dermatite, você não pode estar fazendo peeling, você não pode aplicar ácido. Você não pode aplicar ácido. Porque se você tivesse aplicado o ácido para fazer o peeling químico, a sua pele poderia ter tido danos muito piores. Você teve sorte, porque o que você fez foi só o primeiro procedimento. Pois se você tivesse feito outro procedimento, poderia ser que sua pele apresentasse uma alergia muito maior e você tivesse muitos outros problemas. Então, gente, eu tive uma sorte ali naquele momento. Eu não fiz a segunda parte primeiro porque desse descascamento, né? E segundo porque eu acabei tendo que viajar. E aí, como eu ia viajar, esse peeling não pode pegar sol. E aí eu ia pela primeira vez pra Fortaleza, depois que tinham afrouxado mais as regras do lockdown pra viagens. E aí que, por isso, eu não fiz a segunda parte. Então eu fico muito feliz de não ter feito essa segunda parte. E aí ele passou alguns produtos pra mim, ele passou um protetor que é adequado à minha pele e tudo mais. E aí, entre esses produtos que a primeira dermatologista, que foi a dermatologista que fez o procedimento, tinha passado pra mim, tinha um deles que eu notava que ele não me causava, assim, tanto problema, certo? Que era o Epidrate Calm. E aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre o Epidrate Calm e eu vi que ele é um produto pra acalmar a pele, pra pele mais alérgica e tudo mais. Então ali, esse Epidrate Calm tá comigo desde esse período. Eu não passava em cima da pele ferida, claro, porque eu sei que não pode passar.
Mas aí depois, quando o meu rosto tá ressecado, assim, não ressecado dermatite, tá? Mas sim, ressecado mesmo, eu passo ele e é perfeito, eu adoro, e eu comprei vários vidrinhos dele já. E aí, é o único que eu continuo, o protetor, eu não uso mais aquele protetor, atualmente eu uso um protetor também da Mantecorp, que é a mesma fabricante do Epiderate Calm, que é o Episol. Também usei os protetor que o dermatologista tinha me passado, que era um protetor manipulado, e foi isso, tá? Então, deu tudo certo pra mim, mas poderia muito bem não ter dado. Sobre hoje em dia, gente, como eu posso dizer, cicatrizes, eu não tenho tantas cicatrizes, tá? Mas se vocês verem bem aqui, vou tirar meu óculos, ó, você vê que tem sim um ressecamento aqui nessa parte, ó, aqui e aqui também. E aqui no meu ouvido, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas até hoje, isso aqui desde criança, tá? Não foi dessa vez aqui. Desde criança que eu tenho esse ressecamento aqui atrás da orelha, então ele nunca saiu. Tem dessa e tem da outra também. Em 2 orelhas eu tenho esse mesmo ressecamento, não sei se dá pra ver, mas é um bichinho bem branquinho assim, né? Eu tento não coçar e tal, às vezes sai as casquinhas, mas não é algo que me... Ó, o caminhão. Vamos deixar o caminhão passar, porque eu já cansei de ficar editando vídeo por causa de caminhão. Vou deixar continuar. E aí eu não fiquei com tantas sequelas. Como eu falei, essa doença ela não tem cura, então eu vou conviver com isso pra sempre. Alguns momentos mais brandos, outros não. Só que por conta disso eu não uso muita maquiagem, coisas que possam ressecar a minha pele. Eu também não tomo banho de água com água quente, água muito quente, porque resseca a pele. Até mesmo passar muito sabonete também é uma coisa que resseca a sua pele, vai tirando a água da sua pele, e aí acaba que pode trazer mais a dermatite. No meu caso, a dermatite atópica, e essa outra dermatite que eu tive, o médico disse que provavelmente era dermatite de contato, né? Que foi uma dermatite que surgiu após o peeling, a limpeza de pele. Aí hoje em dia eu tento conviver, sabe? Sim. Sobre a pomada, eu não comprei a pomada novamente ainda, mas eu sei que eu tô errando nisso. Eu deveria comprar, porque caso tenha um surto novamente, caso eu tenha novamente essas crises, eu deveria usar. Esse dermatologista agora também passou essa pomada, então ele disse que é uma pomada de uso contínuo. Quando eu era adolescente também, esqueci de dizer, tá? Eu também usei alguns remédios, adolescentes não, uns 16, 17 anos mais ou menos. Eu usei também alguns remédios oral, porque a minha dermatite estava muito forte ali naquele momento. Mas depois só a pomada foi o suficiente pra eu conseguir conviver com isso. Mas era isso, tá? Que eu queria falar com vocês. Procurem, tem muitas coisas hoje em dia na internet, muitas coisas sobre a dermatite, pra você entender mais. Claro, procure um médico, se você tiver dermatite, procure um médico. Se você já tiver um indício de achar que é dermatite, você for no postinho, porque eu sei muito que é muito difícil você lidar com o SUS, você esperar um atendimento mais, como eu posso dizer, elaborado, você, sei lá, como é o meu caso, um dermatologista, um otorrino. Eu sei que é muito difícil, às vezes, você conseguir esse atendimento especializado. Mas aí você pode ver também se na sua cidade não tem aquelas clínicas populares. Lá em Fortaleza tem a clínica Sim, tem a Santa Casa de Misericórdia, que eles têm esses procedimentos, e acredito que seja mais rápido do que o SUS. A dermatite, pelo menos no meu caso, é uma doença que eu consigo conviver com ela. Não, até no momento atual, né, já me afetou muito, mas hoje em dia ela não me afeta mais. Até porque eu sei que eu posso usar a pomada e tal. Mas é isso, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Eu sei que foi um pouco longo, mas acho que era interessante falar sobre isso. E é isso, tá, gente? Espero que tenha ajudado alguém. Espero que se você tem dermatite, você procure, você consiga resolver essa situação também, porque eu sei o quanto é difícil, principalmente se você é adolescente, você conviver com aquilo ali. Muito difícil mesmo. Mas é sobre isso, tá? E é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Se não curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu, você vai lá e se inscreve. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aí. Fui.